Eu tenho certeza que você experimentará daquilo que irá te nortear para o ano inteiro. Então se prepara para poder alimentar da palavra de Deus. Abra o teu coração, não permita com que nada roube e tire a tua atenção da palavra. É uma noite onde nós recebemos uma palavra profética e debaixo desta palavra nós caminhamos o ano inteiro. Debaixo dessa palavra nós vivemos milagres. Debaixo dessa palavra nós somos, nós recebemos uma porção e então caminhamos assim como o profeta Elias caminhava na presença do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, no capítulo 6. Vocês podem virar as cadeiras para cá, não tem problema nenhum, viu, irmãos? Pode virar, depois volta a cadeira, senão você vai ficar com um torcicolo aí, ficar olhando de lado para mim, né? Juízes, capítulo 6, versículo 3. Acharam? Quem não trouxe Bíblia, tem aqui no telão, vocês podem acompanhar. A palavra do Senhor nos fala assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não se podiam contar, nem eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Agora nós vamos voltar, pega o versículo 1. Versículo 1 deste texto. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fecha os teus olhos. Senhor, nós te adoramos. E como é bom, ó Deus, estarmos na tua presença. Como é bom, ó Deus, ter escolhido a tua casa. As pessoas tão maravilhosas que aqui estão. Meu Deus, fala conosco nesta noite. Aquieta a nossa alma com relação às coisas lá de fora, meu Deus. As coisas que o mundo, ó Deus, tem oferecido, e às vezes durante o dia, ó Deus, tudo isso encheu demais a nossa cabeça. Informações no Instagram, no WhatsApp, em tantas coisas, Deus, que às vezes nós vamos olhando e isso vai nos enchendo. Deus, nós nos esvaziamos nesta noite, para sermos cheios da tua palavra e da tua presença, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, para aqueles que nunca passaram a virada aqui, nós temos 10 anos de ministério. Para aqueles que estão nos visitando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. E a cada ano o Senhor sempre nos dá uma palavra, e debaixo dessa palavra nós rompemos o ano inteiro. Debaixo dessa palavra o Senhor vai nos dando outras palavras no decorrer do ano, e aquilo vai se tornando uma engrenagem para que nós possamos caminhar debaixo de uma direção profética.
Quando nós viramos 2023 para 2024, Deus nos deu uma palavra, e Ele disse, assim como o louvor que vocês declararam aqui, que seria o ano de quê? Quem provocou milagre aí? Por que provocar milagres? Porque nós sabemos que nós temos um adversário, que ele não joga limpo, não é? Ele é sujo, e a sujeira dele, às vezes, nos alcança, nos impede, e às vezes nós temos que ir com muita garra, força, unção, para provocar um milagre. Tem resistência, irmãos, que elas são vencidas, como a palavra fala, através de jejum e oração. E quando o Senhor, Ele me deu a palavra para poder virar o ano 2023 para 2024, Deus me deu uma grande experiência, aonde nós estávamos em um ambiente que não chovia por nada, em um calor, irmãos, não sei se vocês vão lembrar do ano passado, como é que estava, uma loucura, não chovia, e Deus falou comigo assim, olha, vai para o quintal e começa a orar. E eu fui para o quintal e comecei a clamar ao Senhor, e Deus então falou assim, profetiza. Eu posso fazer chover. Eu olhei para o céu e como qualquer um ser humano, ele ama ver sinais. E quando eu olhei com os meus olhos carnais para o céu, eu não vi nuvem alguma. Estava como um dia qualquer de muito calor. Nós já não conseguíamos mais dormir no quarto, nós estávamos dormindo na varanda. E Deus falou comigo assim, eu não preciso de nuvem para fazer chover. E daí a pouquinho, irmãos, eu comecei a clamar, e Deus foi me dando uma experiência maravilhosa. E eu comecei a olhar, sentido ali, a minha casa é na direção aqui da Pampulha, eu comecei a olhar para a direção ali de Contagem. E daí a pouquinho eu comecei a ver um clarão no céu, um relâmpago. Daí a pouquinho um trovão, e daí a pouquinho chegou uma chuva lá em casa, não tinha nuvem nenhuma sobre a minha casa. E naquele dia Deus falou comigo assim, olha, será um ano de vocês provocarem milagres, ainda que os teus olhos não estejam vendo, eu estou operando e eu vou fazer. E nós caminhamos 10 anos, vivendo um ministério extraordinário. Resistências vieram, pessoas entraram, outras saíram, outras estão aqui desde a fundação deste ministério. Outros chegaram no meio do caminho, outras têm 2 anos, 1 ano que estão aqui conosco. E este ano a palavra que Deus tem para nós é o ano do poder da colheita. Vire para o seu irmão e fale assim, irmão, este ano é o ano que Deus reservou para você colher em nome de Jesus. Será o ano do poder da colheita. E por que um poder? Quando nós lemos um pouquinho aqui desta história de Juízes, capítulo 6, depois na sua casa você vai ler o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8, aonde nós vamos ver a história de um homem chamado Gideão. Este homem foi escolhido por Deus, e às vezes quando nós olhamos para a história de Gideão, parece demais com a nossa história. E Deus te trouxe aqui para te lembrar que Ele te escolheu para que você possa colher algo extraordinário. E assim como Gideão, irmãos, às vezes nós passamos o ano marcados com algumas perdas, resistências, portas que eram para estar abertas e não foram, coisa que você orou, jejuou, e uma resistência tão grande fez com que você desistisse da sua colheita.
Muitos talvez entraram aqui nesta noite com vontade de desistir até do próprio ministério, desistir de Jesus, do Evangelho, por enxergar e ver tantas coisas aí fora, e falar assim, para que ser crente? Às vezes eu sou de uma outra religião e estou melhor, porque tal crente que está perto de mim não tem testemunho que deveria ter. Por que servir este Jesus? Por que estar na casa do Senhor? E a história de Juízes 6 reflete demais as nossas batalhas que nós vivemos e enfrentamos todos os dias. Um inimigo que parece a todo momento que ele não desiste, e a cada momento que passa ele intensifica as suas investidas. Parece que a cada dia e a cada ano que passa, mais difícil é viver os nossos sonhos. Ter uma família restaurada. Aquele que você tem orado há tantos anos e essa pessoa não se converte por nada. Não permanece, não consegue ter uma sequência de culto. Não consegue ter uma sequência no ministério. Começa várias coisas, mas não conclui nada. Mas Deus, nessa noite, Ele quer te ensinar como vencer esses inimigos da nossa colheita. Que inimigo é este? Como nós lemos aqui em Juízes, no capítulo 6, do versículo 3 até o 6, fala assim no versículo 3, olha, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Existe um inimigo, irmãos, que ele já tem uma estratégia. A palavra fala aqui em Juízes que era assim, olha, começava o ano, abria-se uma janela espiritual, porque é assim. Imagina, irmãos, quantas portas e janelas hoje não estão abertas para malignidades. Quantas famílias estão sendo ceifadas e destruídas nesse exato momento. Quantas pessoas às vezes estão saindo e pegando estrada e não conseguem chegar no seu destino porque bate o carro e morre. Quantas famílias estão sendo destruídas agora em boates? Quantos relacionamentos estão sendo desfeitos neste exato momento? Por quê? Porque a janela que se abre de um ano para o outro, o diabo ele já tem mais ou menos tudo já planejado. É por isso que nós temos que planejar a nossa vida espiritual. Não pode ser algo bagunçado. Quem aqui tem algo para colher na família? Quem é que tem orado e você fala assim, olha, eu já orei há tantos anos, mas eu não consigo colher nesta área. Tem área que parece que é difícil demais. Se prepare, sabe por quê? Porque 2025 você vai colher. Deus está te dando a partir de hoje poder para colher, em nome de Jesus. Autoridade para colher. E quando abria o ano, irmãos, eu não sei se vocês já experimentaram plantar alguma coisa. Principalmente naquela época, vamos pegar aqui há uns 20 anos atrás, se preparava uma terra ali em setembro, outubro, fazia-se todo o plantio, feijão, milho, e a colheita começa a partir de janeiro. Janeiro e fevereiro sempre são meses de muita colheita, de você ir lá e começar a usufruir dos frutos que você plantou. E toda a entrada de ano, porque como a palavra fala no versículo 1, e eles fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas.
Às vezes nós queremos colher, às vezes nós queremos, irmãos, viver algo abundante, nós queremos viver uma vida extraordinária. Mas será que nós não estamos como os israelitas no tempo dos juízes? Débora havia dado uma grande vitória para o povo de Deus. E ficava assim um ciclo vicioso em Israel. Morreu-se Josué. Começa então a ter líderes tribais. Em cada tribo tinha um líder. Uma pessoa responsável por aquele povo. O tabernáculo era o centro da direção. A cada festa que existia, todos tinham que sair dos seus lugares, das suas terras, irem até o tabernáculo para louvar, agradecer ao Senhor. E dali do tabernáculo saía a direção de Deus. Olha, vocês serão benditos. Olha, vocês plantarão e colherão. Olha, a tua casa será bendita, transformada, eu te perdoo. E os juízes, eles viveram um ciclo vicioso de aproximadamente 300 anos. Via consertava o coração daquelas pessoas com Deus, e aquelas pessoas começavam a buscar ao Senhor, ficavam ali aproximadamente uns 40 anos em uma aliança bendita com Deus. Mas é assim, como meu sogro, pastor Luiz Alberto, muito fala, né, que às vezes crente velho vira demônio. Porque você envelhece em um lugar e você não quer fazer mais nada. E você vem, senta e entra ano, sai ano, e você não faz absolutamente nada para o Senhor, para o teu chamado, para avivar a tua fé. E sabe o que acontece, irmãos? Nós vamos nos acostumando com o pouco, nós vamos nos acostumando com as migalhas, nós vamos nos acostumando com o pecado, com a frieza. E aí nós não buscamos mais, e aí nós não oramos mais, nós não jejuamos mais, nós não clamamos mais, nós não buscamos, nós não deixamos o coração arder de novo. Fica apenas mais um culto, aí eu vou lá, tem um culto. Você já acostumou tanto com o pecado, que você senta com ele na casa do Senhor e vai embora com ele. Já acostumou tanto com a miséria e com as migalhas que caem da mesa, que tá bom. Mas eu tenho certeza, irmãos, que a partir desta noite, você se consertará com o Senhor, e você não aceitará mais colher aquilo que realmente o diabo tem colocado, mas você vai colher aquilo que Deus tem falado, e a sua casa nunca mais será a mesma, porque hoje você irá se posicionar, assim como Gideão se posicionou em nome de Jesus. Para isso Deus te trouxe aqui. Para isso Deus tirou você lá da tua casa. Às vezes, irmão, nós queremos colher, mas nós não nos preparamos para a colheita. Não é verdade? Imagina só. Quem aqui ainda não tem carro próprio e tem orado para ter um carro próprio? Já tiraram a carteira? Então nem ora pelo carro agora. Para que você vai orar pelo carro se você não tem nem a carteira? A sua oração não vai subir. Eu quero um carro que eu não vou te dar, meu filho. Não vou, calma. Tira a carteira primeiro e esteja habilitado para o milagre. Às vezes, irmãos, nós como crentes, nós somos, às vezes, meio atrapalhados. Achamos que tudo tem a ver com fé. Imagina só, você
entraria em um avião em que o piloto só tivesse fé para pilotar? Hã? Aleluia, glória a Deus, funciona aí. Vai lá, liga. Qual que é o botão? Mamãe mandou escolher, né? Esse daqui. Até que ela fala, mas como eu sou teimoso, né? Eu escolho esse daqui. Não é mais ou menos assim? Você aceitaria entrar em um avião sendo pilotado por um irmão cheio de fé, sem ter se preparado para pilotar o avião? Você não entraria. Mas aí você quer o emprego, ganhar 30 mil, 40 mil, 10 mil, e não vai fazer faculdade. E acha que tudo tem a ver com fé. Quer ter uma família restaurada, quer estar cheio do poder de Deus, mas não vai orar não. Acha que vai ser derramado um negócio estranho no corpo, não, agora eu estou, aleluia, né? Estou forte agora. Não, irmãos. Não vai orar não, não vai buscar ao Senhor não vai jejuar, não vai clamar, não vai pagar um preço. Você vai se acostumar a ser frio. Tem crente que já se acostumou a ser frio. Tem crente que já acostumou com o pecado. Ele não está se esforçando. Talvez você, no dia que você levantou a mão para Jesus e foi lá, e está aí até hoje com o mesmo pecado. Já alisou tanto que ele faz parte de você. Virou um pecadinho de estimação. Você trata como pets, né? Sai com ele, anda com ele, oh, que bonitinho, vem cá, filhinho meu. Mas é o ano da tua colheita abundante. Por que é o poder da colheita? Quando Gideão, ele é então chamado pelo anjo do Senhor, o anjo do Senhor chega e fala para ele assim, opa, vem cá, homem valente. Gideão falou, opa, eu? Comigo? Gideão era medroso. Por isso que eu falo que a história de Gideão reflete demais a nossa história. Às vezes nós queremos, porque queremos um aumento, mas não temos coragem de pedir o patrão. Fica lá só orando, Senhor, vai lá, Jesus, fala com ele é ímpio, Jesus não vai falar com ele não. Jesus vai usar você que é crente, para ir lá e falar assim, patrão, olha, eu tenho orado. E o negócio é o seguinte, eu preciso de um aumento. Mas é assim. Poder para colher. Os midianitas, irmãos, Deus havia, por causa do pecado, permitido com que os midianitas oprimisse Israel por 7 anos. Aqui está contando 7 anos, mas poderia ser 1 ano, se alguém tivesse posicionado, o inimigo teria que sair do meio da colheita. Irmãos, era tão sério isso, que eles traziam as tendas, eles traziam os seus animais, eles traziam tudo, só esperavam, o povo ia lá, plantavam, opa, peraí, mês de janeiro, eu acho que o trigo já está mais ou menos pronto para ser colhido. Como é que está o feijão? Como é que está o milho? Está mais ou menos legal. Vão levar tudo. Vão levar camelo, vão levar bois, vão levar o que for. Nós vamos entrar na terra dos israelitas e nós vamos consumir tudo. Subiam, irmãos, mais de 100 e tantas mil pessoas. Levavam os seus animais, eles entravam na colheita do povo e ia destruindo tudo. Tudo que tinha pela frente ia consumindo, e a Bíblia fala que era como gafanhotos, que ia consumindo tudo, que ia arrancando tudo, que ia pegando tudo. E olha, irmão, sabe o que o povo de Israel fazia? Só lamentar. Eles já estavam vivendo uma vida daquela hienazinha, sabe? Ó vida,
Oh, azar, o que eu vou fazer? Cadê Deus? Cadê alguém para me livrar? Cadê um intercessor para orar por mim? Cadê alguém para jejuar por mim? Cadê, irmãos? Não, é com você. Deus te chamou para você realmente, sabe, fazer com que o evangelho entre na sua casa e a tua família seja restaurada e transformada. E Deus quer te ensinar a vencer esses inimigos, em primeiro lugar, identificando os inimigos da colheita. Fala aí para o teu irmão, fala assim, irmão, você precisa identificar qual é o inimigo da tua colheita. Quem aqui já sabe qual é o inimigo da sua colheita? Se tem uma área que você tem tentado colher, e irmãos, nós já sabemos qual é o inimigo da nossa colheita, mas às vezes nós não queremos lutar contra ele, porque nós nos sentimos como Gideão, como um homem fraco, como uma mulher fraca, como aquele que Deus não escuta a sua oração, que parece que não passa do teto, que parece que nada está acontecendo, que parece que Deus não está vendo aquilo que nós estamos passando. Mas eu quero falar para você que Deus, Ele está vendo absolutamente tudo. Aqui estava bem identificado quem eram os inimigos da colheita de Israel. Os midianitas, amalequitas e os povos do Oriente. Juntavam 3 povos e subiam contra Israel. E eles já estavam tão acostumados a perder, irmãos. Ah, tá vindo lá, não, vamos embora para nossa casa, deixa entrar, deixa colher, deixa pegar. Vou lutar mais não. Eu já não consigo mais, olha, o ano passado eu tentei, sabe, sei lá, há 10 anos atrás eu tentei em outro ministério, mas eu não dei certo. Eu tenho tentado em um ministério, mas não tem dado certo, eu estou tentando, mas parece que nada acontece, eu estou só tentando, eu não estou colhendo, não estou vivendo a plenitude do evangelho. Mas Deus te trouxe aqui, e nessa noite começa a identificar aí na tua mente, identifica quais são os inimigos da tua colheita. Quem são eles? Quem aqui já estudou? Já foram em escola? Quem aqui tinha um inimigo da merenda? Você ainda tem, né? Tem um que na escola fala, eu não tenho. Meu Deus do céu, você leva com maior vontade, sua mãe fez, você levava a merenda. Quando chegava lá, não tinha um dia que o amalequita não roubava a merenda. Ô midianita, né? E quando era aquele que você ia tomar, você pegava e rasgava tudo e derramava. Aí todo mundo ficou sem comer. Destruía tudo. Tinha um que ele era tão mentiroso, que ele pegava uma camisa assim, pegava um monte de folha, fazia assim, colocava debaixo da camisa, e a gente reunia para trocar a merenda, né? Eu acho que vocês fizeram isso. A gente reunia o grupinho para trocar a merenda, um levava farofa de ovo, levava banana, outro levava não sei o quê. Na minha época era assim, você acha que é igual hoje? Que vai na faculdade, vai lá comer no restaurante? Vai nessa comer em restaurante. Vai. Cada um tinha que levar a sua merendinha. E aí ele chegava, eu lembro até hoje, irmão. O amalequita me faz lembrar dele até hoje. Ele não trouxe bolo de cenoura. Aí o outro não trouxe isso, trouxe aquilo. Vamos comendo. A hora que chegava a vez dele, tirava, assim, enganei vocês. Era um bolo de papel. Não tinha nada, ele enganava direto. Ele enganava um grupinho hoje, amanhã ele enganava o outro, depois ele enganava. Ele só vivia enganando, nunca levava merenda. Só sabia roubar dos outros. E quando não roubava, ele ia lá e rasgava para ninguém comer. Tem gente que é assim, que tem prazer na destruição. Tem gente que tem prazer em infernizar a tua vida em um emprego até te mandar embora.
Mas sabe o que vai acontecer em 2025? Olha, é o amalequita que vai ter que sair, é o midianita que vai ter que sair, é o povo do Oriente que vai ter que sair, porque esta colheita é tua e Deus te escolheu, assim como escolheu a Gideão, para você colher em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Tem algo que impede demais com que os servos de Deus colhem. Imagina só, 7 anos, correto? Todo ano plantava e todo ano se perdia. Não era? Mas, a cada ano, o que eles faziam? Plantavam de novo. Plantavam de novo. Plantavam de novo. Nunca deixe de semear. Nunca deixe de semear, irmãos. Olha, quando eu mexia com plantação junto com os meus pais, a gente plantava, a gente não sabia que ia ter chuva o suficiente para colher. A gente só lançava semente. A gente só depositava a confiança em Deus. Se um ano, mas pastor, tinha ano que não colhia, tinha ano que não colhia praticamente nada. Tinha ano que chovia bem, e tinha ano que chovia em excesso, tinha ano que não chovia nada. E vai ter anos, irmãos, que você é assim. Tem meses que irão ser assim, mas você não pode desistir da sua colheita. Você não pode desistir da tua casa, você não pode desistir daquele irmão que há tanto tempo você já está te fazendo tanta raiva de tanto você convidar e nunca vem para a casa do Senhor, nunca permanece firme. Não desista dele, continua semeando oração, continua semeando jejum, porque chegará uma hora em que o Espírito Santo fará a obra e ele será transformado, e ele será liberto, e ele será salvo em nome de Jesus. Algo que nos impede de colher chama-se o medo de tentar de novo. Medo de tentar de novo. Tem pessoas que se frustraram em relacionamentos anteriores e agora falam, não vou casar nunca mais. Porque eu não vou casar porque o referencial que eu tenho de casamento é este. Não dá certo, só vive brigando. Quem falou para você que todos os homens são iguais? Que todas as mulheres são iguais? Quem te disse isso? Quem te falou? É uma amalequita, é uma midianita, que não quer ver a tua felicidade, não quer ver você feliz. Eu quero falar para você nesta noite, tenta de novo. Mas pastor, e se errar comigo, tenta de novo, semeia de novo. Mas pastor, e se errar a terceira vez, tenta de novo, semeia novamente. Porque vai chegar uma hora, irmãos, que a semente ela vai encontrar um solo. E o solo, ele vai realmente fazer com que essa semente frutifique em nome de Jesus. Vai frutificar. Mas pastor, é que o senhor não sabe, porque tal pastor errou comigo. Ontem eu passei o dia no monte orando, e eu topei com um irmãozinho lá, ele estava orando lá, ele chegou, estava lendo a Bíblia, e eu gostei de ver ele com a caneta e com a Bíblia na mão, e anotando na Bíblia, num espaço ali em branco, os versículos que Deus estava falando com ele, e ali orando. Aí eu passei perto dele e falei assim, vem aqui. E eu fui. Ele falou assim, o senhor tem um versículo para deixar para eu anotar aqui, para depois eu ler? Eu falei, tenho. E ele falou assim, eu também tenho um versículo para ler para o senhor, eu posso? Eu falei, pode. E ali começou uma amizade, nós ficamos quase umas 3 horas conversando no monte. E ele falando comigo, olha pastor, eu estou com, depois que eu me apresentei para ele, né? E ele leu um versículo para mim, e com toda a simplicidade, alguém que tem 6 meses convertido, mas um Espírito Santo queimando dentro daquele menino.
ardendo, e ele tentando explicar o versículo para mim, e irmãos, eu como se eu não tivesse nunca lido aquele versículo. E ele falou, não, porque aqui, olha, essa tempestade é isso, e vai passar, porque aquilo, foi que gracinha. E eu permiti ele me evangelizar, e foi uma grande bênção. Depois nós fomos conversando, e ele falou assim, pastor, eu estou há 8 meses nesse monte clamando pelo meu filho. Há um tempo atrás me apresentaram Jesus, e eu comecei a caminhar em uma igreja, e hoje eu não estou mais frequentando a igreja, porque um pastor me decepcionou muito. O cara não tem nem 1 ano de convertido. Aí ele, não, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo outro, e eu falei, e aí? Não, porque agora eu estou vindo só no monte. Eu falei, você está errado. Você tem que aprender a andar como corpo. Porque quem errou com você foi um homem, não foi Jesus. Agora, os erros de alguém, às vezes conosco em um ministério, irmãos, é para o nosso conserto. Tem coisa que nós precisamos, parar de ser criança. Que às vezes não pode falar alguma coisa com você, que você fica dodói e já senta do lado e não faz mais nada para Deus. Desiste da tua colheita ministerial porque alguém falou, olhou torto com você, ou porque não te ligou para saber como é que você está. E às vezes você não diz, mas porque o pastor não me liga mais, eu não vou na igreja. Se a tua fé e o teu vir à igreja está na minha ligação, irmãos, tá difícil. Olha que tem um grupo, tá todo mundo lá. E lá a gente manda mensagem, tem irmão que nem responde. Irmãos, chegou o tempo, em 2025, Deus escolheu para você colher. E o medo de tentar de novo não vai fazer com que você retroceda. Em nome de Jesus, olhar para aquele povo e falar assim, qual o motivo que eu tenho de lançar semente de novo? Se eu já estou lançando com a certeza que o midianita vai roubar. Eu já sei que no início do ano ele vai roubar. E sabe o que tinha feito Gideão? Gideão, irmãos, começou a falar, o quê? Está quase na hora dos midianitas subirem. Ele se escondeu e está malhando trigo escondido. Se escondeu em um pedaço de terra lá para malhar o trigo escondido. Falou, o quê? Antes dos midianitas chegar, vamos malhar o trigo aqui, vamos pegar tudo, o que deve pegar, esconder, escondendo a colheita. Não poderia colher em paz, porque não tinha paz. E aí o anjo chega para ele e fala assim, opa, vem aqui, homem valente. Ele fala assim, eu acho que deve ter alguma... Será que está falando com o meu servo? Porque eu sou medroso. Não é comigo, eu sou tímido, né? E talvez Deus tenha falado com você, fala, olha, eu vou te levantar e eu vou te colocar junto com os grandes dessa terra, e você olha para a situação e fala assim, como isso vai acontecer? Se eu não tenho coragem, e Deus fala, eu vou te provar mais ainda. Vai lá, Gideão, nessa tua força, homem valente. Porque o Senhor, Ele é contigo. E aí Gideão foi, como muitos fazem, né? Se Deus é comigo, por que nós estamos passando por tudo isso? Quantos já disseram isso? Quantos diante da situação, quando esse menino foi falar comigo lá, pastor, o meu filho está desde o dia que nasceu, ele está no hospital. Eu não sei contar mais a quantidade de paradas que esse menino já deu. Fez cirurgia no esôfago, na cabeça, no coração. E todas as vezes em que ele está lá morto, porque o batimento está lá a 20, que chega aquele monte de gente para tentar reanimar o meu filho, e eu coloco o meu joelho no chão, e eu começo a orar e a clamar, daí a pouquinho o meu filho volta. Eu falei assim, Senhor, todo o testemunho deste menino, lá no monte
Era mais uma confirmação da palavra profética para 2025. Nós não vamos desistir da nossa colheita. E ainda que o inimigo tentar roubar, matar a tua colheita, você vai persistir até conquistar em nome de Jesus, até viver a porção que Deus reservou para você. Tenta de novo. Vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e ora de novo, e jejua de novo, e busca de novo. E se era o teu ministério no altar, vai lá e procura o Fagner, eu quero tentar de novo, não vou largar. Se era para ser um diácono, não, procure a gente. Não, eu exerci esse papel na igreja, não posso parar. Não pare. Tenta de novo. Busca de novo. Até voltar o brilho do Espírito Santo. Não se acostume em ficar sentado. Não se acostume em ficar sentado, irmãos. O crente que não se movimenta, ele não vive milagres. O crente que não se movimenta, ele vive uma vida totalmente paralisada. Pegue no seu irmão, dá uma chacoalhada ainda assim, ó. Se movimenta, irmão. Mas vamos lá, se movimenta. E uma das coisas que impede também a colheita é a dúvida. Gideão olhou e falou: será mesmo que Deus vai fazer tudo isso que ele está falando? Será mesmo que Deus... Irmãos, a terra era sem forma e vazia. A terra era... E disse Deus... Basta uma palavra de Deus. Basta uma palavra de Deus e a sua vida será restaurada. Basta uma ordem do Senhor e a tua casa será alcançada. Não tenha dúvidas. E tem uma outra coisa que é inimigo também da nossa colheita, que chama procrastinação. Alguém sabe o que é procrastinar? Deixar para depois. Ô irmãos, deixa para o ano que vem. O ano que vem eu me firmo na igreja. Nessas viradas de ano, irmãos, quantas promessas a gente faz, meu Deus do céu. O ano que vem eu vou ficar firme na igreja. Não, porque no ano que vem eu vou caminhar. Porque no ano que vem eu entro para o ministério. Porque no ano que vem eu vou fazer alguma coisa. Porque no ano... Irmão, só fica no ano que vem, ano que vem, ano que vem. Já tem quantos anos que estão no ano que vem? Não fala o ano que vem, vai ser em 2025. Declara assim: será em 2025 o meu firmar com Deus. E eu nunca mais serei morno. E eu vou colher todas as promessas que Deus fez em nome de Jesus. Não fica procrastinando, não. Tem gente que fica assim: eu acho que o ano que vem eu vou viajar com a minha família. Aí chega o ano que vem. O ano que vem não deu, então o outro ano que vem. E só fica colocando para lá, deixando para depois. Eu gostei demais de ver a atitude da pastora Marileia esse ano. Ela perdeu o emprego, chegou ali para mim e falou assim: pastor, eu vou fazer uma viagem, mas estou com muito medo. Eu falei: como assim, pastor? Não, porque eu estou desempregada. E se eu for, eu tenho que gastar. E eu não posso gastar. Mas eu queria também viajar. Eu falei: minha filha, vai viajar. Aleluia, vai descansar. Não vai procrastinar, não joga para depois, não, vai lá. Foi lá, divertiu, ficou toda queimada aqui. Daí a pouquinho está lá uma porta de emprego para começar a trabalhar. Irmãos, emprego sempre vai ter. Mas talvez o seu descanso, que você vem procrastinando, empurrando, falando que vai viajar, que vai descansar, e está só em palavras. Nós trabalhamos muito, irmãos, e às vezes nós não descansamos. Quando algum líder aqui entra de férias, eu falo assim: irmão, o que você está fazendo aqui? Não, porque, irmão, vai descansar, abençoado. Vai viajar com a sua família. Depois que você chegar, eu vou te dar mais serviço para ficar tranquilo.
Serviço não vai acabar, irmãos. Às vezes nós ficamos procrastinando. Eu tenho vontade de viajar, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu não vou fazer. Irmãos, Deus te chamou e você não vai mais deixar para depois. Olha, irmãos, tem para voltar para Jesus, volta hoje. Se é para voltar, volta hoje. Se é para entregar a tua vida para Jesus, entrega hoje. Não fica, não, porque no dia que eu estiver no leito do hospital, sabe, eu vou lá e confesso Jesus, aí Jesus me leva, vai nessa. Sai parado no bico do urubu. Não, porque olha, quando estiver lá, e aí eu acho que estou muito novo agora, esse negócio de ser crente, ser evangélico, tem que mudar isso, mudar aquilo, sabe? Eu vou curtir mais um pouquinho, e eu vou deixar para depois. Vai procrastinando a sua salvação, se você não vai parar no inferno. Procrastina a sua salvação, deixa ela para amanhã. Deixa a tua salvação amanhã, deixa para confessar Jesus e voltar para a presença do Senhor amanhã. Aí tem a palavra de Deus que fala assim: louco, e se pedires a tua alma hoje? Louco, se pedires a tua alma hoje, para onde você vai? Ai, pastor, eu vou para o céu. Qual? Qual o céu? Para onde você vai? E para que nós possamos escolher a semente, em segundo lugar, é a chave. Vou falar para o seu irmão, a semente é a chave da colheita. Amém? Às vezes para você o ano de 2024 foi um ano em que você teve muitas perdas. Talvez não foi um ano legal. E talvez você semeou o ano inteiro chorando, gritando contra a sua carne, contra as suas vontades, querendo desviar, querendo pecar, e a sua carne gritando, e você falando para ela: não, vou continuar firme, eu vou buscar, eu vou orar, carne, eu vou ficar aí quieta, aquietai, ó minha alma. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 126, versículo 5. Versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 6. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmão, olha. Pastor, está doendo, semeia. Pastor, estou chorando, semeia. Porque aqueles, ainda que você tem semeado com muitas lágrimas, o ano de 2025 será o ano da tua colheita. Você voltará com júbilo, cheio de alegria, porque Deus restaurará a tua sorte, em nome de Jesus. Este é o nosso Deus. A terra, ela sempre responde à sua perseverança. Pode ter certeza que aquele que semeia, ainda que hoje semeia em lágrimas, eu quero falar para você que a terra sempre responde à perseverança do homem. Persevera. A terra sempre responde à sua perseverança. Fala aí para o teu irmão. Fala assim: irmão, a terra sempre responde à sua perseverança. Entendeu isso? Entendeu que a terra vai responder à tua semente? Pastor, semeei há muitos anos, irmãos, é ano de colheita. A terra vai ter que responder à tua perseverança, porque é assim, irmãos. Ninguém joga uma semente achando e tendo certeza de que vai chover. Nenhum agricultor faz isso. Ele faz pela fé.
ele lança a semente e deixa lá. E a palavra de Deus vai falar que aquele que lança o pão sobre as águas, né, pastor Pierre que pregou aqui esses dias, vai voltar e vai pegar. Porque semear tem a ver com perseverança. Persevera. Vá até o fim. Pastor, você não sabe o quanto dói ser crente, eu sei. Como o apóstolo Paulo fala que existe, né, um outro ser dentro de nós, que alguém um dia falou para você, olha, desce as águas do batismo e ele vai morrer. Mas ninguém nunca te falou que ele tenta ressuscitar todos os dias. O hominho interior e exterior que é difícil de lidar com ele. Por isso é que o Paulo vai falar miserável, o bem, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo. Continua semeando, porque a semente é a chave. Semeia ainda como o salmista descreve. Aquele que sai andando, chorando, semeando, voltará com júbilos. Irmãos, 2025 será um ano de muitas alegrias. Em nome de Jesus. E sabe qual que é a maior alegria? É porque a salvação entrará na tua casa e vai romper um ciclo de miséria espiritual muito grande. Porque este é o teu Deus, em nome de Jesus. E em terceiro lugar, Deus escolhe você para ser o protagonista da colheita. Às vezes nós ficamos esperando que alguém vai lá e resolva o nosso problema, ou que nos abençoa, ou é aquele tipo de crente que sai andando pelas ruas e fala assim, ai que eu achasse 50 reais, ai se eu achasse 10, ai se eu achasse 20, irmãos, para que esse trem de sorte, aí você chega no final da rua e fala, não achei nada, né, queria tanto ter achado, aí você fica, ó Deus, você não está vendo meu sofrimento, não vou comprar isso, Deus, porque o Senhor não me deu os 20 reais na rua. Porque eu não achei os 50. Ah, como eu poderia achar um envelope cheio de dinheiro. Uma carteira aí, você ia entregar só os documentos, né? Imagina se você achasse uma carteira com um monte de reais. Note de 200 que sumiu, né? Aquele monte de umas 10 de 200. Aí você olha lá, tem um telefone, mas, né, se eu estava tão precisando dessas notinhas, o senhor sabe. Vamos negociar aqui, Jesus. Você é que Deus escolheu. Gideão se assustou quando o anjo do Senhor chegou e falou assim, homem valente. Assim, como assim? Eu sou da menor tribo. Eu estou colhendo escondido porque eu sou medroso. Eu estou malhando trigo às escondidas. Porque eu sei que vão roubar de mim. E o Senhor nunca me viu brigando com nenhum midianita. Eu nunca dei um tapa em ninguém. Eu nunca peguei uma espada. Eu nunca matei ninguém. Senhor, porque eu? E talvez você olhe para a tua condição e você fale assim, olha, a minha geração, meu pai não foi próspero, a minha mãe não foi próspero, meu avô não foi próspero, os meus irmãos não são prósperos, por que eu? É porque você é quem Deus chamou para ser o protagonista da colheita. Não importa se o seu irmão não é, se o seu pai não foi, se a sua mãe não é, ou se seu pai não é, seu bisavô, tataravô. Quero falar para você que basta, chegou até você e você será realmente o protagonista da sua colheita, em nome de Jesus. Deus escolheu, foi você, não foi o seu irmão, não foi o seu pai, não foi a sua mãe. Deus escolheu você, em nome de Jesus. Deus escolheu, foi você. Então, aleluia. Então, bota a cabeça para cima e fala assim, eis-me aqui, Senhor.
O Senhor me escolheu. E Gideão falou assim: e agora, Senhor? Se o Senhor era mesmo conosco, por que o Senhor deixou? Eu deixei por causa do pecado. Eu deixei por causa disso, por causa daquilo. Mas você vai ser o protagonista da tua colheita em nome de Jesus. Abra lá a sua Bíblia comigo em Juízes. Seis, 25. Quando Deus chegou e falou para Gideão, olha a atitude. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi, de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Por que ter o poder da colheita? Porque você, em 2025, terá que ser radical contra o pecado. Terá que ser radical contra aquilo que te faz ser um crente morno, frio. Quando Deus falou para Gideão, ele tinha um grande desafio. Deus falou: você vai lá agora na casa do seu pai. Ele falou: opa, o que eu tenho que fazer na casa do meu pai? Vai lá e arranca esta idolatria. Pega essa estátua de Baal que tem aí e destrói esse negócio. Você vai ter que ser ousado em 2025. Arranca a sujeira que está dentro da sua casa e não aceita. A Bíblia fala que aquele que está limpo, limpe-se ainda mais, não é? Mas o sujo, ele é igual o porco. Quanto mais sujeira, mais ele gosta. E aí, irmãos, é que a palavra de Deus, ela nos norteia o ano. É por isso que Deus nos chamou para sermos protagonistas. E se Ele chamou, eu vou ter que ser radical. Olha o que Gideão fez. Foi lá, arrancou o poste ídolo, arrancou tudo e acabou com aquela idolatria dentro da casa do pai. E Deus falou assim: ó, pega um boi que é do teu pai. Mata esse boi. Entrega de oferta. Imagina, irmãos. Quando Deus estava falando comigo essa palavra, eu comecei a me lembrar, em 2003, quando pela primeira vez, depois de convertido, eu fui para a casa dos meus pais visitá-los. E eu enfrentei uma resistência muito grande, porque quando eu cheguei naquele lugar, por incrível que pareça, estava sem chover há muito tempo. E aí, quando eu cheguei em casa, o meu pai e a minha mãe tinham, em cada canto da casa, um terço, daqueles que a gente rezava, a Ave Maria, o Pai Nosso, a Santa Maria, o Crê em Deus Pai. E aí o meu pai falava que aquilo era proteção, e que aquilo trazia chuva, que aquilo trazia prosperidade, que era aquilo que a Maria intercedia por eles. Irmãos, e eu fui tão louco quando eu cheguei lá, eu cheguei tipo Gideão. Comprei uma briga feia, esperei eles dormirem. Fui lá, arranquei de cada canto que tinha e joguei esse trem fora. E aí no outro dia, que todo mundo, cadê o terço de pendurado lá na ponta da casa? Nada. Meu pai falou: quem falou? Eu falei: fui eu, pai. O senhor falou, não falou que era isso que trazia? E cadê a chuva que não tem? Falei: mãe, cadê? Olha a miséria que está este lugar, e há quanto tempo não chove? Vocês precisam confessar Jesus como Salvador, para que a sorte de vocês mudem.
Aí, nossa, arrumei uma briga, uma confusão em casa, e eu falei assim, aleluia, agora eu vou clamar ao meu Deus. Eu fiz estilo Elias e Gideão, misturou a história. Eu falei, agora eu vou clamar ao Senhor. E comecei a orar, comecei a clamar. Crente quando converte, né? E comecei a orar e comecei a clamar. Falei, aleluia, eu creio que vai chover. Eu creio, eu creio, eu creio. Eu falei, pai, mas se chover, nunca mais vocês colocam esse negócio? Eu falei, nunca mais. Eu falei, então, aleluia, vai chover, é hoje. E Deus mandou uma chuva naquele lugar como nunca choveu, irmãos. Precisa ser radical, sabe por quê? Porque se você for radical, Deus não deixará de ser Deus. Ele sempre vai ser Deus, e é Ele que vai te honrar. E aquilo que está dentro da tua casa há muito tempo, que precisa ser tirado, tira. Ai, pastor, mas é porque o meu filhinho traz. A casa é tua, mãe. A casa é tua, pai. Mas se eu falar para o meu filho, aleluia, amanhã manda ele embora. Só para você ver se ele vai. Não vai, não. Mas cuidado, pai, cuidado, mãe, em alisar pecado e erro de filhos. Com 3 aninhos, o dia que o Atos falou comigo assim, ele está começando a falar, né? Tem aquela fase de ficar rebelde. Eu não quero mais morar aqui. Falei, aleluia, a porta está aqui. Abri a porta do apartamento, coloquei lá fora. Ei, pai! Falei, pai? Ué, você não está com vontade de ir embora? Vai? Para onde eu irei, se só o Senhor tem palavra de vida eterna, Senhor? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Temos que ser radicais. Converte de uma vez por todas. Irmãos, a cada dia que está, olha, para Jesus voltar, a coisa vai ficar muito feia, vai entrar uma apostasia, aonde estar ou não em um culto não vai fazer diferença nenhuma para ninguém. Para um monte de gente vai ficar tão frio, mas tão frio que tanto faz. Estar na igreja ou não estar, ler a Bíblia ou não ler. Mas Deus te trouxe aqui para avivar a tua fé, para você ser o protagonista da tua salvação, porque ela é individual. É você que precisa entregar a tua mão, levantar a tua mão, entregar a tua vida para Jesus e falar, Jesus, converte o meu coração, Senhor. Eu preciso ser radical como Gideão. E quando Gideão falou o seguinte, eu vou fazer de noite, para ninguém ver. Correu lá, matou o boi do pai, cortou o poste ídolo, derrubou o Baal. Quando as pessoas acordaram, quem é que foi que fez isso? Eu falo, foi seu filho, Gideão. Não, porque agora ele vai ter que ser colocado para fora da cidade e ele vai ter que morrer. Vai lá, pai, educa seu filho. Aí o pai falou, opa, se ele contendeu com Baal, derrubou da Baal e Baal não fez nada, mas que Deus é esse? Que não fez nada contra o meu filho. E naquele dia em diante, o nome de Gideão passou a ser Jeru-Baal, aquele que contendeu com Baal e venceu, aquele que foi dentro da casa, limpou a sua casa, limpou a sua família, transformou a história. Para colher, irmãos, é necessário limpar a tua plantação. Vai lançar a semente, deixa lá, para você ver o quanto de ervas daninhas que nascem. Na roça tem um carrapicho, que chama cabeça de boi. Alguém já viu esse carrapicho, chamado cabeça de boi? Só eu e a pastora Gorete, que é da roça, né, pastora? Marinaldo também, não, Marinaldo, você também, não vem? Levanta sua mão aí. Não é possível. E você vai colher, irmão, se você não cuidou da colheita. Quando você vai pegar aquilo, fura a tua mão tudo e você se machuca no meio da colheita. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, Deus está tirando todos os espinhos que irá te atrapalhar. Olha, e você vai colher como nunca, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque Deus te conhece. Lá em Jeremias, abra Jeremias capítulo 1, versículo 5.
Jeremias capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1, 5. Sabe por que Deus te escolheu? Tem um porquê. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te consagrei. E te constituí profeta às nações. A tua mãe e o teu pai, jovem, não te gerou por acaso. Adulto, antes de você nascer, Deus te conheceu. E ele vai além daquilo que está lá, que o salmista fala. Que conheceu nossos ossos, ainda quando eu era uma massa informe. E aqui fala que, olha, antes que você saísse da madre, ele te consagrou e te constituiu profeta às nações. Tem um propósito da sua conversão, tem um propósito. Deus te chamou, tem um propósito da tua conversão, você precisa se entregar para Jesus. Você precisa, sabe, se derramar na presença dEle, confiar nele, porque Ele vai mudar a tua história em nome de Jesus. Ele te chamou e quando você abrir os teus lábios, pessoas serão transformadas, outros serão libertos, outros serão curados, porque Deus te chamou para ser um profeta nesta nação, em nome de Jesus. Então é por isso que você será o protagonista da sua história. E em quarto e último lugar, você terá uma colheita restaurada. A tua colheita irá glorificar a Deus através dos frutos. Sabia que o fruto glorifica a Deus? O fruto glorifica a Deus, irmãos. O fruto glorifica a Deus. Quem aqui é um fruto? Quem aqui é um fruto? Você é um fruto de Deus? Sabia que você foi chamado para glorificar a Deus? O fruto glorifica a Deus. A tua colheita glorificará a Deus. A tua restauração glorificará o Senhor. A tua colheita irá glorificar a Deus. É assim, irmãos. O dia em que eu estava orando, eu falei ao Senhor, eu falei, meu Deus, meu chinelo havaiana já não dá mais para ir na escola levar o Atos. Já está acabando de tanto que eu estou caminhando, vai lá, não sei quantos quilômetros para ir e voltar 2 vezes no dia, né? Daí a pouquinho Deus vai lá, irmãos, e usa um ímpio para me dar um carro. Antes eu orava e falava assim, Senhor, que Deus é esse que meu sogro, ele serve que um dia alguém na igreja chegou para ele, um irmão da igreja, deu para ele um carro zero. Falei, Deus, como é que faz? E eu orava assim, daí a pouquinho Deus falou comigo assim, olha, você vai ver, eu vou fazer um ímpio te dar. Irmãos, e foi exatamente assim. Uma pessoa foi lá e ela falou assim, olha pastor, um dia eu estava na sua casa e eu vi o senhor indo, né, buscar o seu filho assim, assado e tal, e eu quero até tal valor que o senhor compre um carro para o senhor. Eu falei, não, falei, aleluia, Deus. Não é só por causa de um carro, não, irmãos, porque isso não muda nada na minha vida, mas o fruto, ele sempre glorifica a Deus. Porque está lá, tem 2, e agora um sai para um lugar, outro sai para o outro, a pastora vai para um lugar, eu vou para o outro, daí a pouquinho precisa do carro, fazer alguma coisa na igreja, tem lá, tem carretinha. Irmãos, sabe por quê? Porque o fruto que Deus nos dá, ele vai glorificar ao Senhor, e Deus te chamou para frutificar, e o fruto que você irá colher, irá
glorificar o nome de Deus. Você vai falar assim: não, foi Deus quem fez, eu não fiz nada, quem fez isso aqui foi Deus. Você vai receber, sabe, a bênção do Senhor, e você vai falar assim: foi Deus quem fez. Este é o nosso Deus. Quando lá em Ruth, o que ela era? Uma moabita. Ela entrava em um campo para respigar, pegar o resto, comer da sobra. E um dia ela entrando naquele campo para respigar, o mesmo campo que era da desonra dela, passou a ser o campo da honra dela. E assim também será. Houveram áreas em que elas estavam sendo desonradas, em que você não estava sendo honrado, mas eu quero falar para você que o mesmo campo em que você estava sendo desonrado, este mesmo campo vai ter que dar frutos para a tua honra. Aquela mulher que passava um dia respigando se tornou dona de tudo. Imagina, irmãos, se tornou dono de tudo. 2025 venha. 2025 venha, porque nós vamos colher. Nós vamos. 2025 venha, porque nós vamos colher para glorificar o nome de Deus. 2025 venha, porque nós vamos colher para glorificar o nome do Senhor. Amém, irmãos?